A febre de tentar fazer frente ao Chega nas redes sociais leva a que aconteçam algumas coisas meio estranhas. Eu hoje estou aqui no meio desta parafernália toda. Isto até parece meio infantil, mas tendo em consideração o vídeo de Mariana Mortágua, eu achei que era importante responder à letra. Vou passar aqui um bocadinho do vídeo para todos entendermos o que estamos a falar e escutem bem esta pérola. Sabias que o monopólio foi inventado por uma mulher? Que informação dramática. É importante estar brava, que seja uma mulher ou seja um homem. Foi inventado, ponto final. Chamava-se The Landlord's Game, o jogo do senhorio. E a mulher chamava-se Elizabeth Meg. Inventou o monopólio em 1904. Em 1904 também nasceu o Benfica, depois em 1906 nasceu a Sporting. Não sei se achas isso relevante para a conversa que vens ter aqui a seguir. Para alertar para os perigos da especulação imobiliária e do monopólio da propriedade imobiliária, que acabava sempre por prejudicar os mesmos. Décadas depois, um homem copiou o jogo e vendeu a uma gigante comercial de jogos chamado Parker Brothers, e transformaram uma crítica ao sistema num manual de especulação que se chama Manual de especulação que se chama monopólio. Espetacular. A única forma de não cumprirmos o monopólio e não existir este manual de especulação nem de compra e venda de imóveis é fazer como alguns que têm como apelido semelhante ou exatamente o mesmo da pessoa que está a apresentar. E, entretanto, invadirem a poste 74, invadirem a propriedade privada, e aí não é preciso tentar fazer compra e venda de imóveis, é chegar, tomamos conta daquilo que é dos outros e achamos que a partir daí as coisas correm bem. É o que é, mas vamos continuar. um monopólio. Esta história prova duas coisas: que o machismo vem de longe e que os abusos da especulação sobre os inquilinos e quem não tem casa também têm uma longa história. Epá, parou. O machismo vem de longe. Atenção, estamos a falar de um jogo machista. Pelos vistos, o monopólio é o sobrepor do homem sobre a mulher. Há aqui uma atitude machista. E a questão dos imóveis também vem de longe. Então vamos fazer uma coisa, Joana. Joana não, Mariana, mas é a mesma coisa, são iguais. Ricardo Robles, vereador do Bloco de Esquerda, vende prémio em Alfama que vale 5,7 milhões de euros. Ora, o imóvel em Alfama foi comprado em 2014 à Segurança Social e, segundo a notícia, para não dizeres que fomos nós a dizer, isto foi comprado à Segurança Social por 347 mil euros e depois vendido por 5,7 milhões de euros. Era disto que estavas a falar? Não. Não. Então, eventualmente é de advogada de Mariana Mortágua, vende negócio a israelitas. Carmo Afonso usou empréstimo para comprar imóveis em Almada, um deles no valor de 500 mil euros. E depois, Carmo Afonso, advogada da líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, vendeu uma empresa de alojamento local, imobiliária e turística, de dois grupos israelitas, apesar de ter sido criado e de ter criticado o impacto do alojamento local. Era disto que estavas a falar? Não, eventualmente também não era disto, porque quando vocês estão a falar das vossas questões, depois há de me explicar essa parte do machismo eu, por acaso, eu vou dizer, eu já percebo de onde é que vem a questão do machismo. É que eu, quando jogava Monopólio com as minhas irmãs, eu ganhava sempre. E, portanto, deve ser daí. Elas, se lhes forem perguntar, elas vão dizer que elas ganhavam sempre. E pronto, eu vou dizer que é feminismo então essa lógica. Como eu sou o irmão mais novo, era protegido pelos pais e eventualmente tinha aqui uma proteção do grande capital, porque o grande capital cá em casa era o dos meus pais, porque nós nem sequer tínhamos dinheiro, porque o dinheiro que tínhamos era de monopólio. Portanto, vamos continuar a ver o que tu estás para aqui a dizer. Hoje o jogo continua o mesmo. Os especuladores compram casa atrás de casa, os fundos imobiliários varrem bairros inteiros e os senhorios continuam a cobrar rendas que ninguém pode pagar. E quem vive do seu salário fica fora do tabuleiro, nem sequer consegue passar da casa partida. A habitação não pode ser um jogo, ela é um direito. E é por isso que precisamos de regras claras. Tetos máximos às rendas, regular o alojamento local, habitação pública e acessível. Ora, vamos por partes. Porquê é que te saiu mal o jogo? Porque, inclusive, neste jogo, quando começamos a jogar, todos começam, como está aqui na capa, no mesmo patamar. Todos começam com os mesmos direitos, com o mesmo valor, coisa que não acontece na sociedade.
aquilo estava ali a pescar atrás. Coisa que não acontece na sociedade, por isso logo aí a coisa não faz sentido. Mas imaginemos que este jogo era a partir de agora regulado pelo Bloco de Esquerda e por Mariana Mortágua. Bom, a primeira coisa que podíamos fazer era o ir ao banco. Se o banco fosse na Figueira da Foz, o dinheiro nós podíamos chegar e roubar. Se fosse com as regras de algumas pessoas conhecidas de Mariana Mortágua, íamos ao banco da Figueira da Foz, fazíamos um assalto ao banco e tirávamos. E aí já tínhamos dinheiro para conseguir comprar as casas que quiséssemos. Depois, certamente que no tabuleiro passaria a existir a Rua do Bem Formoso. E a Rua do Bem Formoso seria qualquer coisa como pegar assim num monte, não de casas, mas de gente, e metê-los todos no mesmo sítio, sem qualquer condição. Depois podíamos fazer ainda como Joana Mortágua fez em 2018, que foi solicitar, enquanto vereadora da Câmara Municipal de Almada, que a Câmara retirasse uma queixa contra pessoas que invadiram casas e ocuparam casas, considerando que o direito à habitação é um direito fundamental e que as pessoas já tinham esgotado todas as suas esperanças e, portanto, que invadir a casa foi a solução final. Portanto, retirar casas a privados e meter no mesmo molho era a mesma coisa. Depois, eu estava a pensar e olhei aqui para algumas das casas que existem no monopólio e, na realidade, algumas não fazem sentido, tendo em consideração a política do Bloco e a forma como o Bloco vê. Por exemplo, a estação do Recio, a estação de São Bento, a estação de Santa Apolónia, as estações na realidade nem precisavam de estar como estão, no tabuleiro passariam a estar todas grafitadas e cheias de mendicidade à volta, que é a miséria completa e resultado do socialismo e do apoio da geringonça. Depois, aqueles que ocupam casas ou que compram umas meia dúzia, não tenho aqui para ilustram ou que compram meia dúzia de tábuas e que fazem umas casas que não podem ser consideradas casa nem habitação, que são barracas e que vocês, através de uma associação que se chama Vida Justa, vão incentivando. Se fosse o Bloco de Esquerda, ao invés de resolver a situação, fazia, por exemplo, como o vereador de Louros do PCP, que chegou junto das pessoas que viviam em barracas e disse, literalmente, esta não é a vossa casinha, ou melhor, esta não é bonitinha, não é a melhor, mas é a vossa casinha. Ou seja, acabávamos também com a companhia da eletricidade, porque a malta fazia uma puxada aos postes e passava a viver lá. Entretanto, também existem outros bairros onde vocês apoiam, que existe também a ligação direta à água e que não se paga absolutamente nada, e que existem alguns que até não pagam porque não querem e que ocupam as casas e que vocês continuam a proteger. Depois, se este jogo fosse feito por vós e se não fosse este manual para a especulação imobiliária, vocês ofereceriam de certeza absoluta à maioria dos vossos simpatizantes e militantes esta carta. Você está livre da cadeia. Era aquilo que vocês faziam, excepto se eles fossem polícias. Se fossem polícias, passavam a ter uma carta com outra cor. E para terminar, esta carta ficaria como sendo a carta excluída do jogo ou então pintada de negro, que era a carta racista, fascista e xenófoba. Era inclusive bastante focado a questão do racismo, que é vá para a cadeia, vá diretamente para a cadeia sem pensar pela casa de partido e sem receber o respectivo valor. Ou seja, este aqui era aquilo que vocês retiravam do jogo e era a carta racista. Olha, Marina, teve piada ao teu vídeo, teve imensa graça. E mais uma coisa, não sei se quem dita o andamento do jogo pode ser branco. Eventualmente os dados tinham que ser invertidos. Sabes o que é que isto mostra? Tu não deves ter tido uma infância muito porreira. Ou tu ou a Joana não sabiam jogar Monopólio, não conseguiam dividir as casas entre vocês, achavam sempre que aquilo era um jogo muito mau para ser jogado e existe aí algum ressabiamento em relação ao Monopólio ou à forma como foste perdendo quando eras criança, continuas a perder agora. Não há um jogo que vás e que consigas ganhar. É da vida. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor em polos opostos, adoro malhar na esquerda.